Pessoal, vocês estão vendo aí a correção das atividades? Sim. Sim. Tá. Na nossa última aula, que foi sobre porcentagem, né? Eu compartilhei a tela e aí vocês lembram que compartilhou várias telas, né? E aí agora eu percebi aqui que foi uma atualização mesmo da plataforma do Meet. Então, a gente vai, para evitar que fique daquela forma, nós iremos compartilhar primeiro janela por janela. Então, primeiro eu compartilhei com vocês aí a correção, tá? E aí depois eu vou parar a apresentação para apresentar os slides, tá bom? Vamos lá. Pessoal, muitos alunos não me enviaram as atividades da aula passada, de segunda-feira passada, e as atividades que já estavam em atraso também, tá? Então, façam as correções, me enviem. O Daniel conseguiu entrar? Daniel, você está participando? Que ele também me mandou mensagem aqui. Tá, professor. Sim, né? Ah, tá. Não, mas é o Daniel. Agora que eu vi aqui, é Daniel Oliveira que está participando, né? Tem um Daniel Lacerda que está me enviando aqui. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver se eu vou enviar o link para ele aqui, tá? Pessoal, então, a primeira atividade que vocês tinham que fazer, né, era determinar o montante, tanto na letra A quanto na letra B aqui, desse exercício, tá? Como eu expliquei para vocês, né, quem participou da aula de quinta-feira, eu expliquei para vocês, né, que muitos alunos haviam me enviado a resolução aqui do montante utilizando juros simples, tá? Então, lembrando a vocês, não é o mesmo cálculo, não é o mesmo regime de juros, tá? Juros simples é um tipo de aplicação e juros compostos outro, tá bom? Então, tem diferença, o resultado dá diferente, tá? Então, prestem bastante atenção se o exercício pede que vocês façam o cálculo utilizando juros compostos ou utilizando juros simples, tá? Porque faz toda a diferença você determinar aqui se é juros simples ou compostos, tá bom? É a correção sim, Manuel. Mandou lá no chat. Então, olha só, na letra A, vocês tinham, né? 20 mil a uma taxa de 20% ao ano em um período de 3 anos. Então, vamos lá. Primeiro, quando você for ler qualquer exercício, né, para resolver juros, questões de juros, montante, capital, primeiro de tudo, você vai determinar quais são os elementos que você tem aqui, tá? Então, vamos primeiro ao 20 mil. 20 mil, ele representa o quê? Ele representa para mim montante, juros, capital, taxa, tempo. O que taxa. O 20 mil é? É o capital? Capital, olha. 20 mil é o meu capital. Mais uma vez, o que será o capital? O capital é aquele valor inicial que você pegou em um empréstimo ou você fez uma aplicação, emprestou para alguém. É aquele valor principal que você tem na sua operação financeira, tá? Então, se você tirou um empréstimo, é o valor principal. Então, se, por exemplo, você vai
comprar uma casa. A casa, ela é 150 mil. E aí você vai precisar de quanto? Entregar quanto para a pessoa que está vendendo a casa? Se você for comprar essa casa? 150 mil. 150 mil. Ou seja, esse é o capital dessa operação financeira. Mas como você não tem esse dinheiro, você vai ir no banco e vai tirar um empréstimo. Esse empréstimo que você vai fazer, quanto que o banco vai liberar para você? Ele vai te pagar quanto? Lembro não, professora. Se você foi lá no banco e pediu 150 mil e você tinha crédito lá e não tinha problema nenhum, o banco já tinha aprovado seu cadastro lá. Você pediu para o banco 150 mil para pagar essa casa, que é o valor dela. O banco vai te passar quanto? No empréstimo? Os 150? O 150. Mas você vai devolver para o banco só 150? Depende dos juros, né? Com certeza não, né? Provavelmente, por mais que seja uma taxa pequena, mas vai haver um acréscimo, né? Então, pessoal, isso é o capital. Esses 150 mil que você tirou lá no banco para pagar essa casa é o capital. É o valor que você pega sem juros nenhum, tá? É o valor principal. Então, nesse caso aqui, ó, como aqui nós temos duas aplicações financeiras, 20 mil reais, ele é o capital, porque é o valor que não tem nenhum acréscimo nele, é o meu valor principal. Essa pessoa, ela vai colocar 20 mil lá no banco para obter um retorno de juros, tá? Então, significa que se ela colocou o principal lá é 20 mil, então 20 mil é o meu capital. E 20% é o que pra gente? A taxa. A taxa. Então, é o I. Em um período de 3 anos. 3 anos é o quê? O tempo. O tempo. Então, pronto. Primeiro de tudo é você fazer isso, tá? Você determinar cada um dos elementos que eu tenho aqui. Por quê? Em juros compostos, nós iremos utilizar bastante a fórmula, tá? Porque é o cálculo mais prático utilizando a fórmula, tá bom? Porque, como eu expliquei anteriormente, como o tempo aqui são 3 anos, se você for fazer naquele mesmo processo que nós fazemos, né, de juros simples, sem utilizar a fórmula, você tem que fazer cálculo de 3 juros, tá? Então, você tem que fazer o cálculo 3 vezes, 3 cálculos. Então, é melhor você fazer aplicando a fórmula, porque aí você faz um único cálculo e já encontra o valor que nós estamos procurando, tá? Então, olha só, nós temos a fórmula do montante, tá? Em juros compostos, então prestem bastante atenção, porque lá em juros simples a gente também tem fórmula, né? Para calcular os juros, o montante nós costumamos, né, somar juros e capital. Então, essa aqui é a minha fórmula de juros compostos, que é montante igual o capital multiplicando 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando, né, que eu expliquei para vocês aqui sobre essa parte do nosso cálculo, né? Como nós temos nessa fórmula aqui, é como se nós tivéssemos uma expressão numérica. Então, vale as regras de resolução das expressões numéricas. Primeiro, resolvo entre parênteses. Depois, resolvo potenciações. Depois que nós iremos resolver multiplicação, tá? Então, lembrem-se das regras das expressões numéricas, né? A ordem para a resolução que nós temos. Então, aqui, primeiro nós iremos fazer a soma que está entre parênteses, depois o resultado aqui que nós iremos elevar a essa potência, resolver, e por último é que nós iremos fazer a multiplicação, tá? Então, primeiro de tudo, o que nós iremos fazer é substituir esses elementos aqui, né? Os valores que nós temos, olha. 20 mil é o capital, então onde tem o C aqui, que é o capital, eu vou colocar 20 mil.
vezes 1 mais o I. O I é 20% ao ano. Como que eu faço para esse 20% ir lá para a minha fórmula? O que que nós devemos fazer aqui? Eu posso pegar 20 e colocar aqui, ó. O que que nós fazemos? Por que que aqui está 0,2 e não 20? Porque é a forma decimal? Exatamente, muito bem. É a forma decimal. Para o meu cálculo, eu levo a minha porcentagem na forma decimal. Para obter essa forma decimal, nós fazemos, né, 20 dividido Professora, por 100, tá? Então, vai, ao tá dividir me 20 por dando- 100, eu encontro... Professora, o Wellington tá mandando para a senhora deixar ele entrar dentro da aula. Tá mandando mensagem aqui para mim. Mas não apareceu a solicitação dele aqui, não. Porque eu estou no... Ele falou para mim Eu estou falar. no celular também. Professora, olha pelo computador, porque às vezes aparece no computador, mas não aparece no telefone. Tá, deixa eu verificar aqui. Mas normalmente tem acontece um sinal sonoro para mim também aqui no computador, quando tem alguma notificação. Aí não tem. Não pede para ele tentar novamente. Eu não sei se às vezes se a internet dele estiver um pouco fraca, às vezes pode ser que não consegue, mas pede para tentar novamente, que assim que aparecer notificação aqui, tá? Eu dou permissão para entrar. É porque realmente não apareceu ainda. Pessoal, então continuando aqui, olha, então nós escrevemos na forma decimal dividindo a porcentagem por 100, tá? Então 20 dividido por 100 dá 0,2 e é esse 0,2 que eu vou levar para a fórmula, tá? Então vai ficar 1 mais 0,2 elevado ao tempo. O tempo são 3 anos. Então aqui, ó, o T eu vou substituir por 3, ok? Tranquilo até o momento? Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida. Não, nenhuma, professora. Estou tranquilo. Não. Ok. Então, vamos dar sequência, né? Como eu disse a vocês, aqui é uma expressão numérica que nós iremos resolver, né? E então, eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Entre parênteses, eu tenho essa soma, 1 mais 0,2. Então, 1 mais 0,2 é 1,2. Os demais valores, nós iremos reescrevê-los, tá? Nós reescrevemos a multiplicação, reescrevemos o 20.000, o expoente aqui, tá ok? Agora, que nós iremos resolver é essa potenciação aqui, olha. 1,2 elevado ao cubo. Como que nós resolvemos 1,2 ao cubo? Como que eu resolvo isso aqui? 1,2 elevado ao cubo. Multiplicar 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Que vai ser 1,2 Isso. vezes 1,2 3 vezes. Exatamente, olha, o expoente indica quantas vezes devemos multiplicar a base por ela mesma, tá? Então, aqui nós vamos fazer 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. E aí, nós vamos encontrar aproximadamente aqui, né, o valor 1,728. Aproximadamente não, nesse caso aqui é esse valor, tá? Outro detalhe, algumas vezes vocês podem encontrar esse símbolo aqui, ó. Essa simbologia aqui, o que que significa isso aqui, pessoal? O que, professora? Esse desenho. Não sei. Não ficou muito legal, não, mas na verdade eu acho que aqui no próximo tem. Deixa eu ver, aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, tá vendo? Esse sinalzinho, pessoal, quer significar para vocês aproximadamente,
tá? Então, quando são os dois risquinhos aqui, nós já conhecemos, né? Significa igual, é igual. Quando aparece aqui, ó, um risquinho e como se fosse um tio, né? É um tio. É o sinal de aproximadamente, tá ok? Por que aproximadamente? Porque no caso aqui, olha, esse valor aqui, por exemplo, ele é um valor aproximado, porque após a vírgula, ele tem muitos números, tá? Depois da vírgula, então você considera só certa quantidade. Se eu, por exemplo, pedir para vocês fazerem o cálculo, quando vocês forem fazer o cálculo em sala de aula, por exemplo, eu falar, olha, sem a calculadora, e você tiver que resolver aqui esse valor aqui ao cubo, eu peço para vocês, por exemplo, para calcular só até a segunda casa decimal, tá? Então, considerar só até a segunda casa decimal. Então, seria só até o 0,7, tá bom? Então, aí o seu valor é um valor aproximado, não é um valor exato. Então, continuando aqui, né, olha, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Vai resultar em 1,728. E agora que nós iremos resolver essa multiplicação, tá? 20.000 vezes 1,728, que vai dar 34.560, que é o nosso resultado, tá? É o nosso montante. Ou seja, se você tem um dinheiro sobrando, tá? Você tem 20.000 reais sobrando. E aí, você quer fazer esse dinheiro render. Por quê? Porque seu dinheiro está parado, você não vai gastar ele. Então, é uma oportunidade de você ter algum retorno com esse dinheiro. Aí você vai lá no banco e fala, olha, eu quero colocar esses 20.000 em uma aplicação financeira que me deu um retorno. Então, aí o banco ofereceu para você uma aplicação onde você teria 20% de juros ao ano durante um período de 3 anos. Ou seja, você vai pôr seu dinheirinho lá no banco, deixar ele quietinho durante 3 anos, rendendo, né, para você 20% ao ano. Isso vai te fornecer, no final dos 3 anos, esse valor aqui, olha, 34.560. Quanto de juros nós temos aqui nessa operação da letra A? Qual foi os juros que a pessoa ganhou, né? Quanto de juros essa pessoa estaria ganhando? 14.560. Exatamente. O problema não pediu, tá? Mas, olha, quanto de juros? Se a gente determina o montante, a gente consegue aqui, olha, consegue subtrair, né, o montante do seu capital e obter o juro, tá? Então, o valor que ele receberia seria 14.560. Por quê? 34.560 menos o capital, que é 20.000, dá um total de juros de 14.560. Então, perceba que se ele não ia gastar esses 20.000, esse dinheiro ia ficar só parado. É melhor ele ficar parado lá nessa aplicação, né? Porque ele vai conseguir, dentro de 3 anos, quase o valor que ele investiu, tá vendo? Com o rendimento dos juros, ele vai conseguir receber R$14.560. Isso para mostrar para vocês que juros, pessoal, não é somente você que paga, tá? Depende da situação, tá? Porque você pode receber juros, tá? Dependendo da situação. Se você está aplicando o seu dinheiro, você recebe juros. Agora, se você precisa de um empréstimo, aí, nesse caso, você paga juros, né? Ou se você atrasa alguma dívida e tem incidência de juros, então aí você paga juros. Dúvidas, pessoal? Não. Não, nenhuma. Não. Então, vamos lá para a segunda, né? A letra B. Letra B também pede, né, para calcular o montante. Então, nós iremos utilizar a fórmula do montante em juros compostos, tá? Juros compostos que nós estamos trabalhando.
Então, o montante vai ser o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Agora, vamos lá, né? Vamos identificar o que nós temos. Nós já sabemos que é uma aplicação financeira, e aí nós temos aqui, ó, R$ 900 a uma taxa de 2% ao mês em um período de 4 meses. 900 é o quê? R$ 900 é o quê? Montante, capital, taxa, tempo. Capital? Capital. Capital, porque é o valor que está sendo investido. É o valor que eu não tenho nenhum acréscimo, é o meu valor principal, tá? Então, é capital. 2% é o quê? A taxa. A taxa. Lembrando a vocês, mais uma vez, que a nossa taxa, ela é sempre dada em porcentagem, tá? Então, aqui nós temos o símbolo de porcento, então é a minha taxa, tá bom? Em um período de 4 meses. 4 meses é o quê? O tempo. O tempo. Então, identificados, né? Cada um aqui, nós vamos somente substituir esses valores aqui. Lembrando que os 2% eu tenho que transformar na forma decimal, tá? Então, eu tenho que fazer 2 dividido por quanto? Por 2? Por 100. Ó, por 100. Como que eu escrevo na forma decimal? Dividindo a minha porcentagem por 100, tá? Então, vai ficar 0,02. É esse valor que eu levo para o meu cálculo, tá? Então, aqui, olha, eu vou substituir o capital, R$ 900, vezes 1 mais a taxa é 2%, eu vou levar 0,02, elevado ao tempo. Elevado ao tempo. Então, o tempo aqui são 4 meses. Então, elevado a 4. Nós, então, vamos primeiro fazer essa soma. 1 mais 0,02. Somando aqui, nós temos 1,02. Elevado a 4, olha. Agora, eu resolvo essa potenciação, tá? 1,02 elevado a 4 é multiplicar o 1,02 por ele mesmo 4 vezes, tá? Então, vai resultar neste valor aqui, e eu vou multiplicar 900 por esse valor que nós encontramos aqui da potenciação. Com isso, olha, nós teremos como resultado 974,188944. Como? Nós estamos falando em reais, né? Em dinheiro. Nós temos os centavos, né? Então, nossos centavos são 2 casas após a vírgula. Então, esse valor aqui após a vírgula, nós iremos considerar apenas os 2, né? Os 2 valores após a vírgula. Como aqui, olha, depois do 8, eu tenho outro 8, né? Maior que 5, eu vou arredondar para mais, tá? Se aqui fosse 18 e posterior a ele tivesse 3, continuaria 18 centavos, tá? Mas como aqui, após o 8, que vai ser o valor que vai permanecer aqui, né? Eu tenho 8, eu arredondo esse 8 para mais, para 9. Então, fica R$ 974,19. Quanto de juros essa pessoa irá receber durante esses 4 meses? 74,19. Exatamente, R$ 74,19. 74,19. Isso. Aproximadamente, no caso. Professora, uma dúvida. Porque, olha só. Sim, pode perguntar. Eu já posso entregar o dever de matemática dessa semana? Pode. Beleza, eu já entreguei. Pessoal, então, olha só. Se você está com dinheiro parado, você tem R$ 900 sobrando aí, e aí tem um banco que está oferecendo, né,
uma taxa de 2% ao mês para você deixar seu dinheiro lá 4 meses. Com isso, você deixando o seu dinheiro lá, esses R$ 900 a 2% ao mês, durante 4 meses, você lucraria R$ 74,19. Se você colocasse esse dinheiro na sua casa, né, embaixo do colchão, então você não ganharia nada, né? No final de 4 meses, você continuaria, né, tendo os R$ 900. Ok? Então, se você aplica esse dinheiro que você não vai utilizar durante esse período, você acaba lucrando aqui um dinheirinho. Dúvidas? Não, professora. Pessoal, a 2 não precisava fazer, tá? Era questão 3 a próxima. O que eu falei para o Manuel no chat. Então, vamos à questão 3. Mônica vendeu um terreno por 50 mil. Ela aplicou durante 3 meses 10% do dinheiro recebido pela venda do terreno em um investimento a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. O restante foi aplicado em uma financeira, também durante 3 meses, a uma taxa de juros compostos de 2,5% ao mês. Qual valor Mônica terá ao término das aplicações? Olha só, essa questão, muitos alunos fizeram um cálculo apenas. Nessa questão aqui, nós deveríamos fazer 2 cálculos, tá? Por quê? O problema me informa aqui, olha, que uma parte do dinheiro que ela aplicou foi em juros simples, tá? E o restante do dinheiro que ela aplicou foi em juros compostos, ou seja, essas 2 aplicações vão render diferente, tá? E, além do mais, né, a taxa também não é a mesma, tá? Então, aqui em juros simples é 3% ao mês e em juros compostos 2,5% ao mês. O período vai ser o mesmo, tá? Então, tanto em juros simples quanto em juros compostos, o tempo que ela vai ter aí nessa aplicação será de 3 meses. Mas, primeiramente, você precisa saber qual é esse valor a ser aplicado, porque aqui não falou qual é o valor. Aqui te dá a informação que 10% do dinheiro recebido ela vai aplicar a juros simples, tá? Então, o que é o primeiro cálculo que vocês deveriam fazer aqui na questão número 3? Quanto que é 10% de 50 mil? Exatamente, é o primeiro cálculo que você precisa fazer. Então, 10% de 50 mil. Transformando 10%, né, na sua forma decimal, nós teremos 0,1 vezes 50 mil. Então, nós iremos encontrar 5 mil. Ou seja, nessa primeira aplicação aqui, olha, ela tem 5 mil como capital, tá? Que é o principal que será investido. E como nós já vimos, né, vai ser em juros simples. Vamos lá. Qual é o tempo da minha primeira aplicação? Que é em juros simples. Qual que é o tempo? 3 meses. 3 meses. E a taxa que eu vou aplicar? 3%. 3% ao mês. 3%. 3%. Lembrando que esse 3% devemos dividir por 100, né, para encontrar sua forma decimal. Então, o cálculo do juros simples, você pode fazer utilizando a fórmula. Qual é a fórmula? Capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Essa é a fórmula do juros simples. Ou você pode fazer o cálculo da porcentagem, né? Fazer 3% de 5 mil e depois multiplicar pelo tempo, que, na verdade, no fim das contas,
você estará fazendo a aplicação da fórmula, tá? Então, com fórmula ou sem fórmula, o cálculo que você faz é praticamente o mesmo. Então, nós temos capital 5.000, vezes a taxa, que é 0,03, vezes 3 meses, que é o tempo. Lembrando que vocês têm que estar atentos aqui, ó, mês. A taxa está ao mês, o período também deve estar sempre ao mês aqui, tá? As unidades temporais aqui devem ser as mesmas, tá? Multiplicando aqui, olha, você vai multiplicar 5.000 vezes 0,03, o resultado multiplicar por 3, e daí encontra-se 450. Esse 450, ele é o que mesmo que nós estamos encontrando? Juros simples de 10%. Isso, é o juro simples dos 10% de 50.000, né? Que no caso são os 5.000. E agora, o que eu tenho que fazer? Se eu quero saber o término que a Mônica terá, né? Qual o valor, né? Final que ela vai ter quando terminar aí as aplicações, eu quero saber o valor total. Total de juros simples e total de juros compostos. Aqui só me dá o valor de juros. Então, o que falta fazer ainda? Pegar o outro valor de 2,5%. Falta aqui em juros simples, né? Na aplicação de juros simples, falta nós determinarmos o montante, tá? Porque para saber quanto a Mônica vai ter no final dessas duas aplicações, eu vou ter que no final lá somar os dois montantes. O montante que eu vou obter em juros simples e o montante que eu vou obter em juros compostos, tá? Então, para fazer o montante, uma vez que nós temos aqui calculado os juros, que é R$ 450, basta somar, né? Os seus 5.000, que era o capital, mais os juros, 5.000 mais 450, que vai dar, então, R$ 5.450. Agora, para juros compostos, né? Para os juros compostos aqui, que é desse restante, né? Nós iremos fazer o cálculo com 45.000. Aqui, nós temos duas formas de chegar a esse 45.000, tá? Por quê? Nós sabemos já que 5.000 foi aplicado em juros simples e o restante foi aplicado em juros compostos. Se nós tínhamos aqui um total de 50.000 e ela aplicou 5.000 em juros simples, nós já sabemos que sobrou quanto para ser aplicado em juros compostos? 45.000? 45. 45.000, 50.000 menos os 5.000 que já foi aplicado, tá? Agora, outra forma de você também determinar isso é você calculando 90% de 50.000, porque se ela aplicou 10% em juros simples, sobrou quanto para ser aplicado em juros compostos, em porcentagem? 90%. Professora. Pode falar. Aqui eu peguei o valor de todos os juros, somei, aí deu 66.000, né? Aí depois eu só subtraí. O resultado que eu consegui foi 5.000, mas aí o resultado final mesmo, somando todos os juros compostos, do jeito que eu fiz, foi 16.550, tá errado. Como que você fez? Você somou? Eu peguei e fiz todas as somas, né? Para descobrir os valores. Depois eu somei todos os juros, aí eu somei com o valor de 50.000. Aí deu 66.550. Aí depois eu só subtraí por 16.000, que no caso foi o valor, somando todos os juros compostos. Tá, não. No caso, o seu resultado final foi 60 e poucos mil. 66.000 por causa que eu somei todos, né? Mas não foi tipo 50.000 de juros, não. Foi dos 50.000 para frente.
Não, sim, mas de qualquer forma, tá vendo aqui, ó, aqui a gente já tem o resultado, né, apresentado. Esse aqui é a soma do seu principal, tá? Do principal que você tinha, mais o que rendeu das duas aplicações, entendeu? Tá bom, mas é que o meu, ele ficou do mesmo jeito que a senhora. Tipo, ficou 45, aí depois deu 5.450. Só que a única diferença foi que eu fiz isso. Eu somei todos os juros e somei com 50 mil Sim, pra saber o resultado final. Não, provavelmente o que vocês. A parte que era feita em juros simples, que é essa parte aqui, você fez ela corretamente. O que deve ter acontecido algum erro foi aqui na parte de juros compostos, tá? Por quê? Em juros compostos, você pode calcular mês a mês, ou calcular usando a fórmula, tá? Se você faz todos os cálculos, como você está dizendo, e depois vai somando, na verdade, você tem que fazer 3 cálculos, porque o tempo aqui é igual a 3, tá? E aí, cada mês, você vai ter um capital diferente. No primeiro mês, o seu capital é 45 mil. No segundo mês, o capital que você vai utilizar para fazer a porcentagem de 2,5% já deve ser maior que 45 mil, porque você vai ter que pegar o juro do primeiro tempo, somar o 45 mil e esse resultado que você vai fazer o próximo cálculo. Entendeu? Foi dessa forma que você fez? Ou não? É, foi mais ou menos assim, eu tô olhando aqui. Mas eu apago tudo e coloco do jeito que a senhora fez. É que hoje, professor, eu tive um problema com o meu celular. Ele não tava aceitando a senha. A senha até tava certa. Só que ele não tava aceitando a senha. Aí eu tive que resetar o celular para poder ter acesso a ele de novo. Eu consegui Tá. todos os negócios e tudo mais, mas acabou que eu perdi a foto que eu tinha enviado pra senhora no WhatsApp de como é que eu tinha feito. Tá. Não, mas ela tá salva aqui. Tá, né? Ah, tá. Aí eu vou copiar aqui e depois eu envio Uhum. lá no Classroom. O meu Não, tá Classroom ok. também já tá salvo já. Eu posso. Tá. Tá tudo ok as atividades. Tá, pessoal, então olha só. A segunda parte aqui dessa resolução da questão 3 é você determinar o montante em juros compostos. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aqui eu vou observar que 3 meses é o tempo dessa segunda aplicação e a taxa é 2,5. Lembrando que aqui 2,5 a gente tem que dividir por 100. Dividindo por 100 a gente encontra 0,025, que é o valor que a gente vai fazer o cálculo, tá? Então nós vamos substituir aqui, olha, o capital, que no caso dessa segunda aplicação é 45 mil, tá? Porque nós já aplicamos 5 mil a juros simples. O restante é a juros compostos, então 45 mil. Vezes 1 mais 0,025, que é a minha taxa, elevado ao tempo, que são 3 meses. Então, o montante vai ser o resultado, né, de 45 mil, vezes, aqui nós vamos resolver a soma, 1 mais 0,025, né, vai dar 1,025, elevado a 3, que é o tempo. Então, nós iremos resolver aqui, tá? A potenciação e depois multiplicar por 45 mil, que vai dar, então, 48.468 centavos. Para ficar melhor, Davi. Professora, Sim, essa aula tá sendo gravada, certo? sim, A senhora vai postar quando? Mais ou menos amanhã? provavelmente. É porque demora para baixar, né? Na verdade, demora para postar lá no YouTube, né? Ah, tá certo.
Na Obrigado. verdade, eu posto ainda hoje no YouTube. Se você entrar naqueles outros vídeos, você consegue acessar assim que tiver já disponível lá. Mas no grupo, eu vou mandar só amanhã, durante nossos horários, né? Tá bom, então eu vou entrar pelos outros, então. É porque aí você entra lá pelo canal e aí você já consegue acessar. Sim, sim. Então, olha só, aqui é a questão que eu disse a vocês do sinal aproximadamente, né? Porque esse valor 1,025 ao cubo vai dar após a vírgula uma quantidade muito grande de valores, né? E aí, quando você multiplicar aqui 45 mil por esse valor também, após a vírgula aqui, olha, não vai ser apenas duas casas após a vírgula. Então, por isso que aqui nós nós arredondamos, né, para duas casas decimais apenas após a vírgula. Por quê? Nossos centavos são duas casas após a vírgula. E aqui nós, então, temos... Professora, o Ayrton me falou que a net dele caiu, por isso que ele saiu da aula. Tá, ok. Sem problema. Ele tinha já falado aqui no chat também que estava ruim. Agora, pessoal, esse montante aqui, nós iremos somar com esse outro montante aqui, tá? Vamos fazer essa soma para encontrar o total que ela vai ter ao final dessas aplicações, tá? Da aplicação em juros simples e juros compostos. Então, fazendo a soma, nós encontramos que ela irá receber R$ 53.910,08. Com isso, quanto que ela vai ter de juros, né? Quanto que ela vai receber de juros durante esses 3 meses aí, no final dos 3 meses? Professora, pode repetir, por favor, professora? Não entendi direito. Quanto de juro a Mônica vai receber no final dos 3 meses dessas duas aplicações? Só de juros? Só de juros. 5.450? Não, Ah, só de juros. Quanto que ela investiu? 50 mil? 50 mil. Quanto que ela vai receber ao final? 450? 910. Quanto? 50? Bom, você começa com 50 mil, termina com 53.910,08, então ela ganhou 3.910 e 8 centavos. 0,08. Isso. Juros aqui, olha, você vai fazer o seu montante total aqui, menos o principal. Então, ela vai estar ganhando R$ 3.910,08 de juros durante esses 3 meses, com essas duas aplicações, tá? Observem, pessoal, que olha só, aqui o total de juros foi de R$ 450, que foi o que a gente calculou, né? Aqui a gente calcula direto o montante, mas se o meu principal era 45 mil e o meu montante aqui foi 48.468 centavos, significa que ela obteve R$ 3.468 centavos de juros, tá? Então, nessa aplicação a juros simples, ela obteve R$ 450 de juros. Nessa aplicação a juros compostos, ela obteve R$ 3.460,08. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Nenhum. Não. Tá, agora, então, eu vou parar aqui a nossa apresentação para apresentar outra tela. Para vocês apareceram aí a apresentação dos slides? Sim. Aparecendo na tela, sejam bem-vindos. Ok.
Bom, pessoal, então, esses slides aqui eu fiz com uma revisão, tá, sobre juros simples e compostos. Então, primeiro de tudo, eu trouxe para vocês mais uma vez aqui a diferença que há entre juros simples e compostos. Por quê? A partir do entendimento de vocês dessa diferença, é que vocês não vão confundir mais, resolver com juros simples algo que é utilizando juros compostos, tá? Então, no juros simples, quando eu aplico aquela taxa de juros, ela vai ser aplicada sempre no valor inicial da sua operação. Então, se você irá investir 30 mil, os seus juros, né, do começo ao fim da sua aplicação, ele rende sobre esses 30 mil. Não vai ter incidência de juros em um valor diferente que esse, que é o seu valor principal, tá? Já em juros compostos, nós vamos ter essa correção sempre no valor anterior que você obteve de juros, tá? Então, se no primeiro período você tem ali uma taxa durante 3 meses, então, no primeiro mês, o seu juros, né, a porcentagem, a sua taxa de juros, ela vai ser calculada sobre aquele valor principal. Então, se são os mesmos 30 mil, então vai fazer a taxa sobre esses 30 mil. Só que aí, o que você vai fazer? Você já vai somar aqueles 30 mil a esses juros desse primeiro período. E o total já vai ser o seu novo capital, ou seja, o seu novo valor para o segundo período. Então, no segundo mês, ao invés da sua taxa de juros ela ser aplicada em cima dos 30 mil, dependendo da taxa de juros aí, vamos supor que rendeu R$1.000 de juros. Então, no segundo mês, você não vai fazer a sua taxa de juros, a sua porcentagem, em 30 mil, e sim em 31 mil, que é o seu valor principal com os juros já do primeiro período. E para o terceiro período, aí vamos supor, então, que no segundo período rendeu 1.200. Então, ao final, você teria, no segundo período, você teria 32.200. Então, 32.200 é o valor que você vai utilizar para encontrar o valor final no terceiro período. Então, você vai pegar a sua taxa e aplicar a 32.200 e não aos 30 mil, como acontece em juros simples. Ficou claro essa diferença entre juros simples e compostos? Sim. Por isso, pessoal, que eu já disse a vocês, né, que os juros compostos também é conhecido como juros sobre juros, tá? Porque o juro do período seguinte vai ser aplicado em cima daquele juro que já foi calculado no primeiro período, tá? E assim por diante. Com isso, se você considera um mesmo valor inicial, um mesmo capital, uma mesma taxa em um mesmo tempo, o valor final, seu montante, em juros compostos, vai ser maior do que em juros simples, tá? Então, considerando os mesmos valores, juros compostos rende mais do que juros simples. Agora, vamos às fórmulas, né? Nós vimos essas duas fórmulas aqui para serem aplicadas em juros simples, né? Que para determinar o valor dos juros, você vai multiplicar o seu valor principal, que a gente chama de capital, vezes a taxa, que é representado por I, vezes o tempo, que é representado por T, tá? Esse cálculo, como eu já falei para vocês, você faz ele mesmo sem a aplicação da fórmula. Por quê? Quando você fala assim para mim que vai fazer sem usar a fórmula, que vai fazer de cabeça, você vai simplesmente fazer esse mesmo cálculo, só que sem colocar aqui, tá? Sem escrever a fórmula antes daqueles cálculos que você começa a fazer. Cauã tá perguntando lá no chat que horas que vai terminar a aula. Deixa eu ver, agora são 4, a previsão é às 16h50, né? Mas se a gente terminar antes também, ou depois um pouquinho. 6 horas, tia?
Não, é 16. 16. Ah, 16 tá. horas é Você falou 4. 18. Não, 16. Não. Professora, a gente vai ficar aqui mais 1 hora. A aula tá durando muito tempo, né? 2 horas de aula. Sim, mas o que acontece? Nós estamos fazendo, além da explicação do conteúdo, né? Que é essa aqui com os slides, eu faço a correção das atividades anteriores, né? Por isso que fica um pouquinho mais extenso. E ao invés de vocês terem duas, né, aulas no Meet na semana de matemática, vocês têm apenas uma, tá? Se a gente fosse fazer uma aula menor, aí a gente teria que ter 2 encontros na semana. Aí nós teríamos que fazer 2 aulas no Meet de matemática. Professora, então eu preferiria que tivesse 2 aulas no Meet de matemática. Tá, a gente pode verificar essa questão. Se a maioria preferir 2 aulas, Eu tô aí a sentada gente... na frente do computador há 2 horas e a minha bunda já tá doendo. Tá, a gente pode ver, então, o que a maioria prefere, tá? E aí, se vocês acharem melhor 2 vezes, a gente pode estar fazendo 2 vezes. Aí eu vejo com a coordenação a possibilidade de mais um horário. Professora, Sim. quando que a gente vai sair de férias? Esse mês é 30, 31? Sim. Último dia. 30 ou 31? Enfim, dia 1º de julho, 1º de julho vocês estão de férias. 1º de julho, finalmente. Tinha que acabar mais cedo. Lá Dura 16 dias apenas. Não, 17. 16 e meio. Pessoal, vamos continuar? Porque aí vocês reclamam do período, mas acaba que a gente ficar conversando aqui muito sobre outros assuntos também estende bastante, tá? Tá. tem que voltar no mínimo dia 10 de agosto. No mínimo. Tá. Pessoal, olha só. Então, nós já vimos, né? O capital, taxa, tempo. E quando nós queremos calcular o montante, né? Tendo os juros, nós vamos fazer a soma, capital mais juros, tá? Então, o valor que nós vamos encontrar dessa soma, do seu principal mais os juros que você obteve, ele é o montante. Alguma dúvida sobre essas fórmulas? Não? O professor João Paulo falou no chat para a senhora gravar um vídeo fazendo a correção da tarefa e depois fazer um vídeo e depois gravar a aula no Meet com a gente. Eu acho que é uma boa ideia, porque a gente não precisa ficar 2 horas aqui. Mas no caso... O vídeo que a senhora gravou. Sim, André, eu entendi, mas no caso, de qualquer forma, essa correção, a coordenação é que solicitou que ela fosse feita no Meet também. Então, tanto a explicação do conteúdo e a correção das atividades foi solicitado pela coordenação que fosse via Meet, entendeu? Tá? Senão eu poderia, sim, gravar as correções e mandar lá e depois a gente fazer só a aula da explicação. Era isso que você queria dizer, João? Ou então só fazia um PDF das correções, aí botava as questões e botava a correção. Na verdade, eu já envio para vocês, né? O PDF com a correção. Sim, sim. Então, aí além do PDF, mas o bom da correção no Meet é porque se você tem alguma dúvida, você pergunta na hora da explicação, né? E ela também fica gravada. Sim. Pessoal, agora a fórmula de juros compostos. Essa aqui eu acredito que é o que uma grande parte dos alunos ainda tem, às vezes, alguma dúvida, tá? Juros compostos, como eu disse a vocês, o processo mais ágil, mais rápido para você fazer é utilizando a fórmula, tá? Sem a utilização da fórmula, você vai fazer, dependendo do tempo aqui, ó, do período, se for 4 meses, você vai fazer 4 cálculos. Você tem que fazer 4 cálculos para determinar
o valor final dessa aplicação, tá? Então, se for um período de 12 meses, você vai fazer 12 cálculos, ou seja, é um cálculo que fica muito grande. Então, o ideal é a utilização da fórmula, tá ok? E a fórmula é a do montante, ou seja, aqui eu já encontro o valor final que eu vou ter na minha operação, aplicando os juros no determinado tempo, né? E eu vou multiplicar o capital, né, vezes 1 mais I, que é a minha taxa, elevado ao tempo. Então, essa aqui é a fórmula do montante. Vocês têm alguma dúvida na fórmula do montante? Alguma passagem aqui do cálculo sobre o montante? Não, professora. O principal dessa fórmula aqui é vocês lembrarem, né? Ó, primeiro vocês têm que calcular o que estiver dentro do parênteses, depois você calcula a potenciação e, por último, que você faz a multiplicação, ok? Bom, aqui é a fórmula que eu falei para vocês, né? Eu peguei aqui os slides da nossa aula anterior, porque alguns alunos saíram, né, antes de terminar a aula. E aí acaba que a gente passou meio que rápido demais aqui sobre essa parte, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês, né, principalmente sobre a aplicação da fórmula, é essa questão aqui, olha. Considere essa situação, ó. Um capital de R$3.000 foi aplicado em uma poupança durante 4 anos, sob uma taxa de juros de 3% ao ano. No final desse período, qual o montante arrecadado? Então, observe que nessa tabela aqui, nós temos o cálculo de juros, né, dos juros, sem a utilização da fórmula. Nessa primeira linha aqui, olha, está sendo realizado o cálculo sem a utilização da fórmula, tá? Então, sem a utilização da fórmula, você teria aqui, no primeiro ano, você tem o capital de 3.000. E os juros é de 3%. Então, você vai fazer 3% de 3.000, você encontra que no primeiro ano, você vai ter R$90 de juros. Ou seja, o montante do primeiro ano é 3.000 mais 90, que dá 3.090. Esse valor de 3.090 vai ser o seu capital no segundo ano. E aí, você tem que fazer novamente esse cálculo. Porcentagem de 3.090, que vai dar R$92,70, que é os juros do segundo ano. Aí, você tem que somar 3.090 mais 92,70, que vai dar 3.182,70 no final do segundo ano. Novamente, esse valor será o seu capital para o terceiro ano. Por quê? Porque em juros compostos é juro sobre juro. Os juros do próximo período sempre vai incidir em cima dos anteriores, tá? Então, aqui, ó, 3.182,70. Novamente, tem que fazer 3%, somar, e esse valor que você encontra, fazer novamente os 3% e somar esse valor que você tinha para chegar ao valor final. Entenderam aqui quando eu falo para vocês que sem a fórmula dá para fazer, mas aí você tem que fazer 4 cálculos, 5 cálculos, dependendo do período que ficar aqui? Sim. Então, olha, se você fala para mim que, professora, eu vou fazer sem usar a fórmula, essa aqui é o processo, esse é o processo que você vai fazer sem a fórmula, tá? Então, você tem que calcular quanto você vai ter no final do primeiro ano, aí depois, no final do segundo ano, você tem que calcular, porque você precisa saber o valor para colocar como seu capital do próximo período, tá? Porque os juros do próximo período vai contar os juros anteriores, tá? Ficou claro? Alguma dúvida? Não. Aí, aqui na segunda linha, vocês têm a resolução utilizando a fórmula, tá? Que, na verdade, aqui é a aplicação por cada período, tá? Só para demonstrar que os valores em cada período vai ser o mesmo de quando você calcula sem a fórmula, tá?
Então, aqui, olha, o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. No primeiro ano, o tempo é igual a 1. E deu o mesmo valor, ó. Em todos deram o mesmo valor, considerando o período que estávamos. Então, significa que, ao invés de fazer esses 4 cálculos aqui, olha, para chegar a 3.376,40, você poderia fazer apenas esse último, ó. 3.000 vezes 1 mais 0,03, que é a taxa, elevada a 4, que é o tempo total dessa aplicação, que vai dar os mesmos 3.376,40 centavos. Perceberam tanto que fica mais fácil usando a fórmula do que fazendo um de cada vez? Sim. Tá? Então, é isso que eu digo a vocês. Não é que não dá para fazer sem a fórmula. Dá para fazer, mas fica mais trabalhoso, tá bom? Bom, aqui é aquela explicação que eu disse a vocês, né, sobre os parênteses. Então, primeiro a gente soma e depois resolve a potenciação. Então, a potenciação, né, a base é o meu valor aqui e aqui é o meu expoente. Para resolver, eu multiplico a base, que é 1,03, por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica. Nesse caso aqui, 3 vezes, e encontro o valor. Por último, é que no cálculo nós fazemos a multiplicação, né, do capital pelo valor que nós encontramos aqui, tá? O exemplo 1. Esse exemplo também foi explicado na última aula, tá? Mas eu vou passar nele novamente. Eu percebi durante a aula, da nossa aula, né, da semana passada, aqui, que houve um erro aqui na digitação, que esse 24 ficou aqui junto ao 15, tá? Ele não ficou como um expoente. Aqui é expoente. Então, nesse caso, nós temos, olha, uma aplicação especial rende 1,5% ao mês em regime de juros compostos. Certa pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 620 durante 2 anos. Determine o montante gerado por essa aplicação. Então, vamos lá, olha. Nós temos aqui, ó, que a pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 620. Se ele vai aplicar R$ 620 é? Sim. Eu só não entrei na reunião hoje cedo porque meu celular estava descarregando, tá? Aí eu vou sair agora, porque eu tenho que ir ali, aí a senhora me manda, tá? É a Jamile que tá falando? É. Não, tá ok. Pessoal, 620 é o que mesmo aí nessa situação? Capital. Capital. Olha, se ele aplicou esse valor aqui não tem nenhum acréscimo. Então, esse aqui é o meu capital. 1,5% é o que mesmo? Taxa. Taxa. E 2 anos? Tempo. Tempo. Agora, percebam a diferença que nós temos aqui, ó. A minha taxa, ela está ao mês. E o meu tempo está? Anos. Eu posso levar 2 anos para o cálculo com a minha taxa de 1,5% ao mês? Não. Não, porque essa taxa aqui, ela foi feita para incidir mensalmente no valor. E o período aqui, olha, está em anos. Então, eu tenho que transformar ou o tempo em meses, que foi o que foi feito aqui, tá? Ou a minha taxa ao ano, tá? Se vocês quiserem aqui, nesse caso, mudar a taxa, fazer 1,5 vezes 12, por quê? Por que 12, pessoal? Porque um ano tem 12 meses? Exatamente. Então, vai poder... já ia me esquecendo de um detalhe. Nesse caso aqui, não pode, tá? Agora que eu me lembrei desse detalhe, ia passar a informação errada para vocês. Nós estamos em juros compostos, né? Juro composto, você não pode simplesmente multiplicar a sua taxa
por 12, tá? Porque a taxa vai ser um pouco maior do que realmente só você multiplicar. Por isso que aqui a gente resolveu a quantidade, o período, tá? O período que a gente passou para meses. Então, em juros compostos, por hora, por enquanto, vocês, normalmente, quando tiver essa diferença, vocês vão transformar sempre o tempo, tá? Porque aí o tempo, ou você vai multiplicar por 12, ou dividir por 12. Se for trimestre, aí você divide por 3, ou multiplica por 3. Bimestre é por 2, e assim por diante, tá ok? Professora. Porque o processo aqui, ó, é diferente, tá? Para você converter essa taxa mensal ao ano, em juros simples, é só você multiplicar por 12. Mas como nós aqui estamos em um exemplo de juros compostos, não é só desse jeito que a gente converte, tá? A gente tem que utilizar uma potenciação para resolver. Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre o negócio dos juros simples. Se pode multiplicar a taxa por 12, que no caso Sim. é 2 anos, né? Sim. Se fosse juros simples, a gente poderia transformar essa taxa multiplicando por 12, tá? Porque os juros, ele vai ser a mesma quantidade todos os meses. Agora, em juros compostos, não é, tá? Porque você tem uma correção a cada período, tá? Então, por isso que o processo para converter é diferente, tá bom? Então, nesse caso, modificando aqui o tempo, que está em anos, a gente multiplica por 12, porque um ano tem 12 meses, e encontramos, então, o total em meses, que são 24 meses. Transformamos também a taxa que está em percentual na sua forma decimal, para levar para o cálculo, né? E aí nós vamos lançar lá na fórmula, olha, o capital 620, 1 mais a taxa, que é 0,015, elevado ao tempo, que é igual a 24. Resolve-se primeiro essa soma e depois a potenciação, por último a multiplicação, tá? Encontrando assim R$ 886,29 de montante nessa aplicação. Dúvidas? Não. O segundo exemplo, pessoal, ele envolve cálculo com equações, tá? Todas as vezes que vocês têm que calcular utilizando a fórmula do montante para determinar montante, você não precisa trabalhar com nenhuma equação. Mas quando você utiliza a fórmula para encontrar outros elementos, como o capital, a taxa, o tempo, você vai recair, né, em uma equação de primeiro grau, que foi o conteúdo que eu trabalhei com vocês antes de financeira, tá? Então, eu não vou passar nesse exemplo aqui, eu expliquei na próxima aula, tá? E nós temos um outro exemplo aqui que eu passei nessa aula para vocês, que é também para determinar capital, que aí a gente vê, que é a mesma coisa, tá? O exemplo 3, pessoal, a diferença dele aqui, olha, nesse cálculo aqui que nós estamos querendo encontrar a taxa, tá? Os alunos que não puderam participar da aula até o fim, assistiram a gravação, viram essa explicação aqui desse terceiro exemplo? Quem aí assistiu depois? Alguém? Não? Eu não assisti, mas eu tava na aula. Tava no dia da aula. Que dia foi a aula, professora? Aula de quinta-feira. Que Eu foi sobre... tava. Tá, então eu tava. Não, perdão, quinta não, gente, quinta não. Quinta foi porcentagem. Foi na segunda-feira. Segunda-feira passada, tá? Tá. A questão principal aqui, olha, é você resolver essa equação aqui, tá? O que muda, o que modifica desses exemplos que nós estamos trabalhando é exatamente essa equação que se formou aqui quando eu vou encontrar a taxa, tá? Porque aqui, olha, eu tenho 2.000 multiplicando, entre parênteses, 1 mais i. Esse 1 mais i aqui não é possível ser calculado porque eu tenho a soma de um número
com uma letra. Então, não é possível fazer esse cálculo, resolver essa soma. Então, eu considero tudo isso aqui que está entre parênteses, num primeiro momento, eu considero como se fosse uma única letra, tá? Então, considerando isso tudo aqui como uma única letra, esse 2.000 aqui, olha, ele precisa passar para o outro lado da igualdade, e o 2, que é expoente, também precisa passar para o outro lado da igualdade, para isolar a letra, que no caso eu estou considerando essa soma toda, tá? Porque não tem como você sair dessa soma aqui, porque ela é base dessa potência. Se não houvesse esse expoente aqui, vocês poderiam fazer o cálculo aqui, né, multiplicando 200 por 1, 2.000 por 1 e 2.000 por i, tá? Mas como tem esse expoente, não é possível fazer isso. Por isso que aqui, olha, nós levamos o 2.000 dividindo 2.880. Por que esse 2.000 passa dividindo? Não sei. Ninguém? Por que o 2.000 passou dividindo o 2.880? Repete a pergunta, professora, talvez você. Olha, porque esse 2.000 passou para o outro lado da igualdade dividindo 2.880? Tá dividindo o montante pelo capital, né? Está dividindo o montante pelo capital, sim. Vou dar uma dica. Tem a ver com equações e não com a fórmula propriamente dita do montante, tá? E do capital, enfim. Eu não sei, não. O tempo? Não. Ah, então já é, não sei, professora. Olha, eu estou considerando isso tudo aqui como uma letra, não é? O que o 2.000 está fazendo a minha letra, no caso aqui? Ele está somando, ele está multiplicando, ele está dividindo. Dividindo. Dividindo? Multiplicando. Multiplicando, olha só, 2.000 está multiplicando a letra. A minha letra é I, tá? Se o 2.000 está multiplicando, quando eu troco ele de lado da igualdade, ele deve ir fazendo o quê para o outro lado? Dividindo. Dividindo. Por quê? É o contrário. Isso, é a operação contrária, né? A operação inversa. Então, por isso que esse 2.000 passa dividindo, tá ok? Então, 2.880 dividido por 2.000, igual ao que restou aqui, ó. Restou 1 mais i elevado ao quadrado. Resolvemos essa divisão, porque ela é possível ser feita, tá? Então, dá 1,44 igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Mais uma vez, como eu disse a vocês, não tem como eu somar 1 com i. Então, a opção que eu tenho é tirar esse expoente aqui. Porque esse 1 não pode passar para o outro lado da igualdade com esse expoente aqui. Ele pode passar depois que não tiver expoente. Então, esse expoente, ele tem que ir para o outro lado da igualdade, tá? Esse processo que aconteceu aqui, olha, eu detalhei ele aqui, porque ele não estava detalhado. Esse aqui é um exemplo do livro de vocês, tá? Então, o que aconteceu aqui foi que o autor do livro, ele trocou 1,44 com 1 mais i ao quadrado de lugar aqui, ó, de lugar na igualdade. Então, esse aqui era do primeiro membro, foi para o segundo membro, e todo esse aqui, que era do segundo membro, veio para o primeiro membro. Quando eu faço só uma troca de todo mundo, ou seja, eu só troco os lados, tá? Eu não preciso fazer operação inversa com ninguém, tá ok? Não preciso mexer com sinal, com operação, nadinha. Agora, diferente aqui, ó, o 2.000, só o 2.000 passou para o primeiro membro, tá vendo? Só ele. Ficou gente lá.
que era do segundo membro. Então, nesse caso aqui, ele passa fazendo a operação inversa. Mas nesse caso aqui, olha, somente trocamos. Esse foi para o segundo membro e esse veio para o primeiro membro, todo mundo. Então, por isso que a gente não faz operações inversas aqui, tá? E aí, o que aconteceu com esse 2 aqui, ó? Esse 2 que estava atrapalhando nós determinarmos o valor de I, passa para o outro lado. Como nós sempre fazemos operação inversa, qual que é o inverso da potenciação? Radiciação. Radiciação. Então, por isso que esse 2 aqui, ó, quando ele desaparece dessa soma 1 mais I, ele vai para o outro lado como uma raiz quadrada, tá? Porque a raiz quadrada é o inverso da minha potência de expoente 2, tá? Se aqui fosse um expoente 3, qual raiz eu teria do outro lado? A raiz quadrada? É 1? Se aqui o expoente fosse 3, ao invés de 2, eu teria uma raiz quadrada do outro lado, igual esse aqui? Cúbico. Raiz Não, cúbica. porque não tem como fazer uma multiplicação que vai dar 3, o negócio. Ó. A não ser que fosse 1,5. Não, ó, acho que se eu não estiver enganado, acho que foi a Raíssa falou que seria uma raiz cúbica. Isso mesmo, uma raiz cúbica, tá? Porque aqui o inverso, a radiciação inversa a esse expoente é aquela que tem o índice igual a que você tem aqui no expoente, tá? Então, se o seu expoente é 2, quando você faz o inverso dessa potenciação aqui, a raiz vai ser raiz de índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Quando o expoente é 3, você faz aqui, olha, raiz cúbica, porque o índice da raiz cúbica é 3. Se aqui fosse 4, você faria uma raiz quarta, porque o índice seria igual a 4. Entenderam? Entendi. Tá? E aí, quando você tem uma equação nessa situação, olha, aqui, mesmo que fosse apenas o i ao quadrado, esse quadrado teria que sair desse i aqui, ó, para você encontrar o valor de i. Então, sempre que você tem uma letra com um expoente, você vai acabar tendo que fazer essa parte aqui, tá? Você vai ter que lançar esse 2 aqui para o outro lado da igualdade, e aí você tem que lembrar que se é uma potenciação, se é um expoente, ele sempre vai para o outro lado na forma de raiz, de acordo com o número que tinha aí no expoente. Se é 2, é raiz quadrada, 3, raiz cúbica, e assim por diante. Pode perguntar, Raíssa. Professora, eu vou ter que sair da aula. Vou ter que sair. Não, ok. Depois termine de assistir ela, tá bom? Por favor. Pessoal, então aqui, olha, aí aqui o final já é mais simples, né? Depois aí você faz a raiz quadrada de 1,44 e aqui você vai ter 1 mais i igual a 1,2. Esse é a minha incógnita, ele permanece no primeiro membro, que é o valor que eu estou procurando, né? O 1 vai para o outro lado fazendo a subtração, então 1,2 menos 1 vai dar 0,2. Agora, perceba que se eu sempre faço o cálculo, né, utilizando a taxa na forma decimal, esse valor aqui não significa que são 0,2%, tá? Aqui você encontrou na forma decimal. Então, nesse caso aqui, ó, o 0,2 você tem que multiplicar por 100. 0,2 vezes 100, você encontra o valor percentual, que é de 20% a taxa anual dessa aplicação aqui. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Tá. Eu quis explicar esse aqui novamente, para explicar ele com mais detalhe, porque acaba que na última aula eu não passei tão detalhadamente assim, tá? Essa parte, principalmente essa parte aqui, sobre equações. E como nós vimos pouco sobre equações, sempre que a gente recair em alguma coisa que vai precisar de equações, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre equações e explicando de novo para vocês, tá? Bom, o exemplo 4, olha, cálculo do montante.
utilizando juros simples e juros compostos, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos para serem calculados pelos dois regimes. Então, aqui, uma aplicação de R$ 500 a uma taxa de 3% ao mês em um período de 1 ano e 6 meses no sistema de juros simples e compostos, né? Qual é o montante? Então, nós tiramos os dados, né? Aqui, olha, o capital é R$ 500, a taxa 0,03. Tem. Sei lá. Não era comigo. Pessoal, então aqui, olha, o tempo, perceba que aqui, olha, você tem 3% ao mês e o seu período é 1 ano e 6 meses. Então, você tem que converter essa parte aqui, que é ano, em meses, tá? Então, o seu tempo, na verdade, será de 18 meses, que é a soma de 12 meses do ano mais os 6 meses, tá? Até aí, tranquilo? Sem nenhuma dúvida. Sim, professor. Tá, aqui nós vamos fazer o cálculo em juros simples. Então, vou determinar primeiro o valor dos juros, porque o meu montante vai ser a soma do capital com juros. Eu ainda não tenho juros, eu tenho capital. Então, eu calculo os juros. Os juros em juros simples, basta você multiplicar 500 pelo valor da taxa, pelo seu tempo. Então, 500 vezes 0,03 vezes 18, R$ 270 de juros. Agora, você consegue calcular o montante, que é somando o principal que você tinha, mais a quantidade de juros que você obteve. Então, vai dar R$ 770 ao final dessa aplicação, tá? Essa é a resposta do seu montante. Dúvidas? Não, professora. Não, professor. Não. Agora, aqueles mesmos valores, tá? A taxa de juros compostos. A fórmula dos juros compostos já é uma fórmula do montante. Então, nesse caso aqui, eu não preciso calcular os juros para depois encontrar o montante. Eu já vou lançar aqui todos os valores que nós temos e encontrar o montante. Olha, o capital nós tínhamos era R$ 500. A taxa era 0,03. Nessa segunda etapa aqui, olha, já foi feita a soma de 1 mais 0,03, tá? Então, ficou 1,03 elevado ao tempo, que são 18 meses. Fazendo, então, o cálculo aqui da potenciação, você encontra aproximadamente 1,70. E aí, você multiplica 500 vezes 1,70, você vai encontrar R$ 851,21 como o montante em juros compostos. Então, perceba que no mesmo tempo, com a mesma taxa, com o mesmo valor investido, o juros compostos, né, nos rendeu ali um total de R$ 851,21. Em juros simples, foi R$ 770. Ou seja, se você estivesse com esse dinheiro para fazer uma aplicação, você queria juros simples ou compostos? Você iria querer, né, receber no final R$ 770, ou você iria querer receber R$ 851? R$ 851. Então, significa que você preferiria, né, juros compostos, porque rende mais, ok? Dúvidas? Não, professor. Não, professora. Olha, o cálculo agora do capital, tá? Um exemplo para vocês, para determinar o capital. É aquele exemplo que eu pulei, que eu falei que tínhamos outro exemplo sobre capital, tá? Então, olha, um certo capital, quando aqui traz um certo capital, ele já te fornece aqui, olha, que você precisa encontrar é o capital, tá? Porque um certo capital você não sabe o valor. Foi aplicado por um período de 6 meses, 6 meses vai ser o tempo. A taxa foi de 5% ao mês, ou seja,
5% taxa de juros. Ó, meses, mês, então aqui a gente não precisa fazer nenhuma conversão. O montante, olha, ele te deu o montante, era de R$ 5.000. Determine o capital. Então, vamos fazer também com juros simples e juros compostos, tá? Então, em juros simples, você tem aqui, né, 5%, 6 meses, e um montante de 5.000. Primeiro aqui, olha, nós vamos encontrar os juros como uma expressão, tá? Ou seja, para determinar uma equação, ok? Então, vamos substituir na fórmula dos juros o que a gente tem. A gente não tem o capital, por isso eu mantenho aqui o C, tá? Porque em juros simples nós estamos usando para calcular o montante, né? Essa fórmula aqui. E como aqui eu estou procurando o capital, essa fórmula aqui vai me ajudar a encontrar o capital, porque o capital está aqui nessa fórmula. Então, eu vou fazer, olha, capital, que é o C, vezes a taxa 0,05, vezes o tempo, que é 6. Então, nisso eu encontro que os juros é igual a 0,3C, ou seja, 0,3 vezes o capital, que nós não conhecemos. Lembrando que equações nós utilizamos, né, para representar um valor que a gente não conhece ainda. Então, no lugar desses juros aqui, olha, eu vou substituir pela expressão que eu encontrei. Professora, mas o que vai resolver? Porque não é o valor dos juros, né? Eu tenho uma letra aí, mas olha só. Quando você tem capital mais juro, mesmo que você substitua o montante, que é 5.000, não tem como você somar C mais J, porque são duas letras diferentes. Mas quando você coloca o J em função de C, ou seja, você representa o valor dos juros em função do capital, você tem duas letras quando você substitui os juros aqui, ó. Você fica com duas letras que são iguais, ou seja, são termos semelhantes. E termos semelhantes nós podemos somar. Então, C mais 0,3C, nós conseguimos fazer a soma, tá? Então, por isso que eu faço esse processo aqui de encontrar os juros em função do C aqui, que é o nosso capital, tá? Então, vou substituir o valor do montante que foi fornecido, 5.000, o capital, que é o que eu não conheço, mais os juros, que eu já encontrei aqui, que é 0,3C, tá? Então, fica C mais 0,3C. Com isso, olha, eu posso somar esses dois. Aqui não aparece, mas quando não aparece, eu sei que o valor é 1. Então, eu tenho 1C mais 0,3C. O resultado disso é 1,3C, tá? Por quê? Pensa que esse C é um objeto. Se você tem uma caneta mais 2 canetas, você vai ter 3 canetas. Então, esse Czinho aqui é o seu objeto. Você soma as quantidades e conserva o objeto. Nesse caso aqui, você soma as quantidades aqui e conserva a sua letra. Então, você vai ter 5.000 igual a 1,3C. Como aqui é uma equação de primeiro grau, a nossa intenção é deixar só o C de um lado e números do outro lado, tá? Então, aqui, esse 1,3 está nos atrapalhando. Então, ele precisa vir para o primeiro membro da igualdade, que é onde eu tenho outro número aqui, que é o 5.000. O 1,3 passa dividindo, porque aqui ele estava multiplicando com o C, tá? Professora, mas não tem o sinal. Quando não há o sinal entre o número e a letra, indica que há uma multiplicação, tá? Porque é a única operação que não vai aparecer o sinal. Então, aqui ele passa dividindo 5.000. Com isso, olha, dividindo 5.000 por 1,3, nós encontramos 3.846,15 igual a C. Ou seja, como o C já está sozinho aqui desse lado, significa que esse é o valor de C, é o valor do nosso capital, tá? Então, o capital, nesse caso, foi de 3.846,15 para render, né? Para totalizar um montante de 5.000 durante esse tempo, nessa taxa, em juros simples, tá? Agora, vamos ver em juros compostos. Olha,
Em juros compostos, nós também iremos fazer da mesma forma, só que aqui, como nós já temos a fórmula do montante, e aqui eu só tenho o capital aqui, os outros valores nós temos, eu não preciso fazer dois cálculos como fizemos em juros simples, tá? Eu lanço todos os valores já aqui na fórmula do montante. Então, o montante é 5.000, que a gente viu no probleminha. O capital é o valor que a gente não tem, então eu conservo a letra. Se eu não conheço, eu não vou mexer, eu vou deixar aqui a letrinha ali representando esse capital. 1 mais a taxa é 0,05. O tempo é igual a 6, tá? Então, aqui eu vou obter 1,05, vou elevar a 6, vou resolver essa potenciação aqui, tá? Então, vou fazer 1,05 elevado a 6, encontrar 1,34 vezes C. Esse C, olha, talvez alguém fique em dúvida, por que que ele veio para cá? Como é uma multiplicação, tem diferença você fazer 2 vezes 3 e 3 vezes 2? Muda o valor final? Não. Não. 2 vezes 3 é quanto? 6. E 3 vezes 2? 6. 6. Por isso que esse C, olha, eu passei ele para cá, tá? Porque é uma multiplicação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o seu resultado final. Então, esse C veio para cá por esse motivo, tá? Você pode fazer essa troca aqui. Agora, você tem 5.000 igual a 1,34C. Aqui, olha, nessa etapa aqui, eu fiz aquela mesma troca que eu expliquei há pouco para vocês. Eu peguei todo mundo que estava no segundo membro e trouxe para o primeiro membro, e todo mundo que estava no primeiro membro foi para o segundo membro. Quando eu faço só essa troca, eu não preciso inverter, fazer nenhuma operação inversa, tá? Eu só troco de lugar, então não altera nada, tá bom? E por que que eu fiz isso? Porque normalmente a gente resolve as equações com a letra no primeiro membro da igualdade, tá? Tem problema fazer no segundo membro? Não, tanto é que eu deixei a questão anterior com a letra no segundo membro para vocês verem que não alterou em nada mesmo. Então, aqui eu trouxe para o primeiro membro. Aí o 1,34 é o que está impedindo da gente falar, opa, eu tenho o valor de C, eu tenho o valor do capital já. Então, esse 1,34 eu passo para o outro lado da igualdade aqui, para junto dos 5.000, que é número. 1,34 é número, eu passo ele para ficar juntinho com o número também. Então, vai sobrar aqui C. Como 1,34 estava multiplicando o C, ele vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar 5.000 dividido por 1,34. Então, 5.000 dividido por 1,34 vai dar aí um valor de 3.731,34 centavos como capital. Agora, percebam que qual foi o capital maior? De 3.846 ou 3.731? 3.800 3.800 E 46. Quê? Foi o maior capital, não é? Por que vocês acham que aqui nesse primeiro cálculo o capital foi maior que no segundo? Por que o capital em juros simples foi maior que em juros compostos? Alguém? Tem alguma ideia? Tô pensando. Ó, em juros compostos, o meu capital foi menor do que em juros simples. Sendo que o Porque as tempo... fórmulas de cálculo é diferente. É isso, os cálculos são diferentes, né? Mas olha só, o tempo que vai ficar aplicado é o mesmo, a taxa é a mesma. Por que para gerar o montante de 5.000, o capital tem que ser diferente, o valor? E por que o de juros compostos é menor? Porque o de juros compostos
É isso aí mesmo, pode falar. Fazemos só uma multiplicação? Não. É porque o juro lá, professora, o que eu fiz o primeiro exemplo, eu peguei o valor da porcentagem e fiz vezes o valor do tempo. Esse foi o resultado. E eu fiz o resultado que eu fiz vezes o valor da porcentagem. Talvez é por causa disso? Olha, não exatamente. O que acontece? Juros simples, juros compostos. O que é a principal diferença entre eles mesmo? Quem rende mais, juros simples ou juros compostos? Juros compostos? Juros compostos. Por que, então, que o capital é menor? Porque, no caso, acho que ele estava pagando, né? Porque ele vai render mais, pessoal. Tá? Então, olha só. Se eu quero ter no final de 6 meses um montante de R$5.000, sendo que a taxa é de 5% ao mês, se for em juros simples, eu tenho que colocar uma quantidade maior de dinheiro, porque ele vai render menos juros. Agora, se for em juros compostos, eu posso colocar menos dinheiro, porque ele vai me render mais, e eu vou conseguir chegar a esses 5.000, tá? Então, com essa taxa, com esse tempo em juros compostos, se eu coloco R$3.731,34, no final eu vou ter os 5.000. Alguém tá com o áudio ligado aí, pessoal, por favor, no microfone. Agora, em juros Emanuel, simples, se muta. Emanuel, se muta. ó, agora em juros simples, para ter os mesmos 5.000 como montante, né, no final desses 6 meses, com essa taxa, você vai ter que aplicar mais, né, 3.846,15 para chegar a esses 5.000, porque juros simples vai render menos do que juros compostos. Dúvidas? Não. Ó, Não, acabou. professora, não. Tudo ok. Acabou, pessoal. Agora, eu vou só dar uma passadinha. A gente tem 5 minutos, né, do nosso horário programado. É até às 16h50 nossa aula de hoje. Professora, já acabou. Professora, já acabou? Como Não, a eu tô aqui gente, desesperado. como a gente tem um tempinho, tem 5 minutos aqui, agora a gente tem 4 minutos. Não. Vamos lá, só nas atividades aqui, ó. Tarefa e vambora. Ah, isso daí eu já Pessoal, disse. Pessoal, Já olha fiz só. a atividade. Atividade para sexta-feira. Primeira questão, vocês vão determinar os valores percentuais de cada um. O que é isso, então? Você vai calcular 2% e 700 de laranja. Então, você vai colocar quantas laranjas são esses 2%. E assim por diante. Na segunda, você vai calcular os juros durante esse tempo, com esse capital, a essa taxa, e você vai fazer esse cálculo de juros tanto com juros compostos e juros simples. Eu quero saber quanto de juros compostos eu vou ter com essa informação aqui, com esses valores, e quanto que vai ser em juros simples, tá bom? E a questão 3 aqui, olha, o montante também, eu quero saber o montante em juros simples e juros compostos, tá? Então, são dois cálculos diferentes que vocês irão fazer. Aliton, quer perguntar alguma coisa? Eu só quero falar, professora, que caso também você não tenha entendido o que a senhora explicou, é só pesquisar que tem. Teve uma vez que eu estava em dúvidas numa questão, eu estava fazendo atividade domingo, né? Aí eu pesquisei, tem um site específico explicando, não é nem por áudio não, é escrito mesmo, assim, como é que você faz cada negócio, assim, explicando bonitinho. Também tem um montão de aplicativo que, além de te dar a resposta, te explica como é que faz. Ô, Aliton, não Sim, revela a gente, não. Pessoal, não faz isso não, Aliton. André, na verdade, o Aliton não está entregando ninguém. É muito bom vocês pesquisarem outras fontes, tá? E quando você pesquisa, você aprende muito mais do que quando você está aqui me escutando. Porque Aí. você
teve a iniciativa de buscar aquele conhecimento ali, e no que você vai pesquisando, você vai aprendendo. E a nossa aula é um tempo pouco, apesar de vocês falarem que, professor, é muito tempo. Não, é pouco tempo para que eu consiga passar tudo a vocês. Então, é muito importante, sim, vocês pesquisarem. Pesquisem vídeos de outros professores, pesquisem explicações, como o Aliton disse, em sites que trazem a explicação por escrita. Tem aluno que tem memória fotográfica, então ele aprende muito quando ele vai lendo, tá? Então, vai fazendo a leitura. Eu posso colocar o link do aplicativo, que quando eu não entendo, eu coloco lá o cálculo. Tem todos os tipos de cálculo que a senhora pensar. E além de dele te dar a resposta, ele ainda explica como é que faz. Tá, mas o ideal não é você buscar a resposta. Provavelmente tá falando do Braille, né? Não é o Braille, não, é o Plomax. Tá, mesmo Promax. Se você for buscar a resposta, daí já talvez você não tenha um aprendizado tão satisfatório como você teria tentando ali sozinho, tá? Quando eu falo explicação... Esse aplicativo, você só consegue utilizar ele, tipo assim, se você não souber como é que faz o cálculo, você não consegue fazer a resposta. Certo. Pessoal, entendeu? olha... Por isso que ele é bom. Pode dar para a senhora voltar lá na letra A? Oi? Cauã? Dá para a senhora voltar lá na letra A? Das atividades que eu passei? Isso. Sim. 2% de 700 laranjas. Todos esses aqui, olha, como que você vai fazer o cálculo? Primeiro, você vai transformar essa porcentagem aqui que está em percentual em decimal. Então, você vai dividir o 2 por 100. Aí, o valor que você encontra, você multiplica por 700, tá? Que é o valor, aí você vai encontrar a quantidade de 2% de 700. Eu trouxe aqui para vocês, ó, um exemplinho, uma revisão sobre porcentagem, tá? Ó, e aqui, um exemplo aqui fazendo o cálculo da porcentagem, como que vocês vão fazer, tá ok? Tá bom. Conseguiu entender? Olha, por exemplo aqui, ó, 5% de 200. Então, você vai fazer 200 vezes a porcentagem, ou 5% vezes 200, né? Mas para você fazer isso, ó, você transforma a sua porcentagem percentual em decimal, ou você pode fazer na forma da fração, tá? Se você transforma em percentual, olha aqui, seria 0,05, que você colocaria no cálculo. Ou você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, aí resolve a multiplicação e a divisão e encontra aqui, olha, o valor, tá ok? Entendeu, Cauã? Entendi. Eu Pessoal, estava tentando resolver a letra A. Certinho. Pessoal, nas atividades, normalmente eu estou trazendo essas instruções aqui, que é onde eu coloco um pouquinho sobre o conteúdo, tá? E aí, mais uma vez, como o Aliton falou, né? Vocês podem buscar mais conteúdos também. Pode falar, Cauã. A senhora já colocou essas atividades lá no grupo? Já sim. Ah, não, então tá bom. Pessoal, no mais, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Tenham um ótimo fim de tarde e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima aula. Tchau, professora. Até a próxima Tchau. aula. Tchau, professora. Professora, Tchau. já pode sair? Oi, André. Professora, já pode sair? Pode sair. Finalmente! Minha barriga tá Ô, roncando. professora, eu queria Eu avisar tô há que 5 horas na frente do computador, sentado numa cadeira de couro.
Tá Pois calor. é, André. Mas aí, então, tem pouco. Acaba que quando a gente está em sala de aula, você fica também um tempão sentado Nossa, isso aqui na não é uma cadeira. cadeira de Mas pelo menos couro, não levanta pra ir no sua banheiro, né? tanto. E também tem um ar-condicionado, né, professora, na sala de aula. Aqui em casa eu tenho um ventilador que nem a força máxima dele pega porque estragou. Pois é, não, Assim, eu realmente. Como sofro diz, em eu casa me coloco na mesma situação que vocês. Eu também estou aqui no calor, tá, gente? Então, acaba que o ar-condicionado é um prejuízo de quase todos, né? Porque eu não tenho ar-condicionado aqui na minha sala, né? Às vezes tem alguém que tem ar-condicionado na sala, tá na vida coisa boa, de né? rico. Se você tem um É, ar-condicionado, você é aqui em rico. casa pra assistir Não uma aula eu adianta. nunca liguei. Aqui em casa pra assistir uma aula eu nunca liguei o ar-condicionado. Sempre fiquei no meu quarto aqui com a janela aberta. O Pois cara tem é. ar-condicionado e não usa, não. Que isso? Não, gente, mas Ah, o eu não uso porque ar-condicionado para poupar energia. Se tem um ar natural, usa. é. O Eu caro tenho não uma é teu. janela no meu quarto e aqui em casa André, na frente é cheio de mato, tá ligado? Só que mesmo assim continua sendo calor. Continua sendo Aí pega calor. uma foice e tira os matos. André, Não, o vou caro, tirar uma árvore, um monte de árvore aqui. o caro não é ter o ar-condicionado, o caro não é o ar-condicionado, o caro é a Manter. conta de energia. Então, por isso que o Alisson está dizendo que ele não liga, porque caro não é você comprar o ar-condicionado, essa é a parte barata. É igual impressora, tá ligado? A impressora em si é tipo uns 300, 500 reais, você acha uma impressora. Agora, 1 litro de tinta disso dali é mais de R$ 1.000, 1 litro. Pois Ah, e é. também não, André, não é bem assim, não. Não, tem umas marcas que são boas e chega a ser mais de R$ 1.000, 1 litro. Sabe por quê? Porque a tinta, Não, eu às tô no vezes, a tinta computador. de impressora ela é feita utilizando mistura de outras tintas, mas tem tintas que é retirada de animais, por isso que é mais cara. Aqui, ó. Uma tinta de impressora na Amazon. Deixa eu ver o tanto que vem. Um Ó, tanto Então, pessoal, vamos embora logo que a pequeno de professora já tinta. deve estar puta aqui que nós ainda tá aqui. pessoal, só lembrar você, falar para vocês, era para ter falado antes, né? Mas eu não falei. Agora a maioria já saiu. Mas o número para vocês mandarem atividades agora, eu vou mandar um recadinho lá no grupo, é outro, tá? Aí vocês Olha, mandam em outro número agora, tá ok? Eu vou mandar lá no grupo. É o número que eu adicionei há pouco aqui no grupo de vocês, tá? Aí quem for mandar no WhatsApp, manda nesse outro número, tá bom? olha, então olha o link que eu mandei no chat ali. Olha isso dali, abre isso dali e me fala que não é R$ 1.000. Tá bom. Então tá, professora, a gente vai embora, senão daqui a pouco a senhora vai Eu vou vazar expulsar nós. daqui, Não, falou. esse porque o André tava reclamando, né? Vou nem falar É, nada. Agora ele saiu para não escutar, né? Mas quem tava reclamando era ele, né? tá bom, então. Tchau, professora. Boa tarde, Tchau. hein? Boa tarde para você também. Davi?